Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. Imaculada Conceição. Imaculada quer dizer sem pecado. Conceição, concebida. Ela foi concebida sem pecado. Ela nasceu sem pecado. O pecado que você nasceu, todo mundo nasceu, ela nasceu sem pecado. Pecado original. Né? E isso já torna Maria diferente de todo mundo. Ela é bem superior a nós. Não é superior a Deus, porque Deus foi gerado sem pecado. Né? E a maioria dos católicos, mesmo depois do batismo e tudo, ainda continua no pecado. Né? E às vezes dentro da igreja mesmo. Se habitua com o pecado. 80%, eu diria, continua se habituando com o pecado, né? Vai levando, né? Pecado que Maria nasceu sem ele. Isso já a torna bem diferente, né? Bem diferente de todo mundo. Não é igual a Deus, não tem nem comparação, né? Como também não tem nem comparação nós em relação a ela. Ela é muito superior a qualquer ser humano e muito inferior do que Deus. Fique bem clara essa história aqui. Pois bem, é bom quem ainda está com os pecados aí de estimação largar, né? Porque o Natal está chegando. As malícias, o julgamento, o falatório, né? Em relação aos outros. Lucas 1, 26 a 38, né? Que já é o evangelho conhecido, muito conhecido, a anunciação do anjo. Né? Eu queria ter visto, não, porque ninguém viu, né? Mas eu queria saber como foi a anunciação do nascimento de Maria. Né? Isso aqui é o nascimento de Jesus. Naquele tempo, que é hoje, no coração de quem acredita, se não acreditar também não acontece nada, né? O pessoal fica no mesmo, né? Porque não bota em prática a palavra. No 6º mês, começa dizendo o Evangelho, né? 6º mês de quê? Da concepção de João Batista. O anjo Gabriel foi enviado por Deus, então ele é arcanjo, na verdade são 3 arcanjos, Gabriel, Miguel e o Rafael. Né? Gabriel quer dizer homem de Deus, valente de Deus, né? Gever é homem em hebraico, ele é Deus. Foi enviado por Deus, ele tem uma missão, e o envio foi por Deus. Tanta gente é enviada por Deus e a gente nem presta atenção, né? Há uma cidade da Galiléia,
Galileia fica no norte de Israel, chamada Nazaré. Hoje, esse local tem uma basílica consagrada a Nossa Senhora. Há uma virgem, também virgindade hoje está batido, né? Falar em virgindade hoje, pois é um dom, né? O celibato sacerdotal. Hoje nem se fala, né? Porque em primeiro lugar nem se casa, já se junta. E não se leva em consideração a virgindade, né? Inclusive lares católicos não se fala isso, né? Prometida em casamento, ela já era casada, na verdade, né? Porque lá é o contrário de hoje. Hoje se junta, depois de muito tempo pensa em casar, se casar, né? Antes eles casavam e cada um morava na sua casa sem ter relação. Então mudou tudo, né? Só que mudou assim, né? Quem está vivendo isso vai responder diante de Nosso Senhor. Porque na Igreja Católica continua tudinho, né? A pessoa tem que casar virgem na Igreja Católica. Apesar do que diz os colégios aí, que dizem até muitos católicos, né? Que estão aceitando tudo hoje. Então, ela era prometida em casamento, ela já era casada com José, só que ela morava na casa dela e era virgem. Há um homem chamado José, o José na casa dele e ela na casa dela. Ele, José, fala primeiro dele, não fala dela não. Por quê? Porque para eles o mais importante era o homem, não era a mulher não. Ah, mas eu não concordo. Não, problema seu, mas era desse jeito. O mais importante era o homem. O homem que dava a descendência para o menino, não era a mulher não. Tanto que Jesus, o nome dele vai ser Jesus, filho de José, não é Jesus Cristo não. Cristo é um apelido que deram para ele. Porque ele é o ungido, né, o consagrado. Mas o nome dele mesmo era Jesus, filho de José. Não era filho de Maria não. Coisa da cultura deles. Ele era descendente de Davi. Se ele era descendente de Davi, Jesus também era. Apesar dele não ser o pai mesmo de Jesus, ele vai ser o pai adotivo, né? Tem um filho adotivo, esse aqui é o pai adotivo, né? E o nome da virgem, segunda vez que ele fala em virgem, que significa que é uma coisa importante, era Maria. Até hoje se discute a raiz da palavra Maria, é o mesmo nome da irmã do Moisés, Miriam, né? O anjo entrou onde ela estava, né? Então estava na casa dela, Nazaré, e ele falou: alegra-te, em hebraico, shalom, cheia de graça, ela é peritomene, cheia de graça, o Senhor está contigo, haritomene, é um verbo em grego que quer dizer que é um verbo que aconteceu no passado que tem consequência no presente da pessoa. Esse verbo é quem, a partir desse verbo, que a igreja definiu Maria como imaculada. Que ela nasce sem pecado e continua sem pecado. Então ela é cheia de graça, que é haritomene, o Senhor está contigo. O Senhor é o Deus de Israel, né? Maria fica perturbada. Se você pensa que ela entendeu tudo, não entendeu nada, né? E hoje vocês querem entender tudo, né? Ninguém entende tudo. Ela ficou perturbada com essas palavras, ela não entendeu, e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Maria, em Lucas, ela fica pensando. É bom pensar às vezes, viu? Ela pensa no que significa. Por quê? Porque ela não entende direito. Ela não entende, mas ela acredita. E hoje a maioria das pessoas quer entender tudo e não acredita. Faz o contrário de Maria, né? Apesar de rezar muito, né? Então ela começa a pensar qual seria o significado da saudação. Certamente o anjo viu que ela estava intrigada, né? Perturbada. E o anjo disse: não tenhas medo. Se ele disse para não ter medo, é porque ela estava com medo. Então, se você sentir medo, Maria também sentiu. Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Se ela era cheia de graça, ela encontrou graça diante de Deus.
em grego, haris, que é haritomene. Então, a cheia de graça encontrou graça diante de Deus, né? E ele logo diz logo o que vai acontecer. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Tu vai conceber, ela virgem, né? A quem porás o nome de Jesus. Aqui criou um problema, porque ela tinha decidido ser virgem. Se era virgem e não queria ter filho, como é que ia ter filho? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Ele está dizendo que ela vai dar à luz o Filho de Deus. Ela não está entendendo nada. Está entendendo nada, já tinha decidido que não ia ter filho, quer dizer, que não ia ter relação, então não ia ter filho. Por isso que ela pergunta, Maria perguntou ao anjo, ele será chamado Filho do Altíssimo, do trono de Davi, e reinará para sempre sobre o descendente de Jacó. Davi, o rei de Israel, Jacó, filho de Abraão. Ele descende de Abraão, Jacó, de Davi. Reino eterno. Aí Maria pergunta ao anjo, que ela queria perguntar desde o início, como é que vai ser isso se eu não conheço o homem, nem quero conhecer? Como é que vai ser? Tu está dizendo que eu vou ter um filho? Aí ela colocou o problema, né? Falou só agora. O anjo disse, o Espírito virá sobre ti. Esse menino não é filho do José, não. E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O cobrir com a sombra é exatamente que ele vai ser gerado por Deus. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. É filho de Deus, não é filho de José? Apesar de que os protestantes dizem aí, um bocado de gente fala besteira, né? Não é, é filho de Deus. Pronto. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. E aí o anjo fala que a prima de Maria, que era velha, estéril, também estava grávida. 6º mês, como começou o evangelho, no 6º mês do nascimento, da concepção de João Batista. Então João Batista é 6 meses mais velho que Nosso Senhor. O que eu estou dizendo aqui, eu queria pelo menos a metade entrasse, né, no coração e ficasse, né, porque tantas vezes eu já disse isso aqui. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Nada significa nada. Para quem tem fé, se não tem, sinto muito. Maria então diz, eis aqui a serva do Senhor, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir do que ele falou, ela se considerou a escrava do Senhor, né? Nós muitas vezes dizemos isso, mas não somos, né? A gente fala mesmo só com a palavra, né? Porque na hora mesmo que o Senhor pede, aí não faz. E o anjo se retirou, mas Maria fez, né? Se considerou escrava do Senhor, serva do Senhor, e foi até o final, apesar de não entender, não entendeu muita coisa, mas foi fiel. A maioria dos católicos não é assim. Ainda está lutando aí e caindo muito, né? É bom pedir a ajuda da Nossa Senhora, viu? Pois bem, aí tem o livro do Gênesis, que é a queda de Adão e Eva. Essa queda de Adão e Eva, você nasceu com ela. E apesar de ter sido batizada, você ainda tem dentro de você a tendência do pecado. Todo mundo tem. E alguns vivem ainda na esfera do pecado, né? É aquela história que Deus criou o homem e a mulher, colocou no paraíso e disse que podia comer de todas as árvores do jardim, com exceção de uma. E foi exatamente essa que a serpente, que é o Satanás, tentou a mulher e a mulher caiu. Tentação, essa história é muito interessante, porque quando a tentação vem, ela coloca primeiro a dúvida no coração, né? Será que é certo? Será que é errado? Será que eu posso? Será que eu não posso? Se você começar a pensar assim, será que é certo? Você vai cair. 99% de chance você vai cair. Ou você afasta na hora, ou você vai cair. Pode se preparar para se confessar que você vai cair. Todo mundo. Qualquer um que começa
aceitar a tentação, que foi que a mulher fez, cai. Aí se cair tem dois problemas. Primeiro vai cair, segundo vai ter que confessar, né? Se quiser, no caso de nós, né, comungar. Porque não pode comungar com pecado não, pecado mortal não pode não. Então, o problema dessa mulher aqui é que ela vai conversar com a tentação. A partir do momento que ela conversou, né, começou a queda aí. E a tentação é mentira. O começo da tentação já é uma mentira, né? Porque quando a serpente veio, a serpente é para falar de Satanás, está lá no Apocalipse também. Ela diz: Deus disse que vocês não podem comer nenhuma árvore. Não, Deus não tinha falado isso não. Deus disse que podia comer, só não podia comer de uma árvore. A serpente chegou dizendo: você não pode comer de nenhuma árvore, né? Não. Só que a mulher foi conversar com a serpente. Tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Caiu aí. A queda dela foi aí. E você também, qualquer um. Brincou com a tentação, pode preparar a queda. Viu? E aí, se cair, só tem um jeito: reconhecer, né? E pedir perdão. Na época dela aqui, não tinha Jesus ainda não, então não tinha confissão não. Pior ainda para ela, para ele. Ela cai, vai comer do fruto que não pode, entrega para o homem, pecou igualzinho. Tem gente que diz que esse pecado é pecado sexual. É bom você ler a Bíblia, viu? Porque tem muita gente falando besteira sobre a palavra de Deus, porque não tem nada de sexo nessa leitura não. Até hoje eu não encontrei não, já li 20 vezes. Se você encontrar, me diga aí, o que tem. Tem uma consequência que pode levar para aí, que diz que a paixão vai dominar a mulher. Aí isso é uma consequência do pecado, não é a causa do pecado não. Pecado é desobediência, que você é desobediente, todo mundo é. E orgulho, você também é. E todo mundo tem orgulho. Esse é o pecado. E se você não tratar nem a desobediência, nem o orgulho, você vai continuar caindo. Isso é qualquer um, do Papa até o menor. Então, o que o ser humano tem que fazer é estar atento à desobediência, e é tão fácil ver, né? E o orgulho. Desobediência e orgulho levam direto para o inferno. São os dois piores pecados, que são aqueles daqui. E a maioria cai a partir daí, por desobediência e por orgulho. Aqui, se você também analisar esse texto, é Gênesis 3. Pode ler em casa, só aqui na igreja não dá não. Tem uma ruma de consequência do pecado. A pior consequência é a morte. Não está dito que eles iam morrer não, mas a morte entrou como consequência do pecado. E só quem curou essa consequência foi Nosso Senhor, que nos deu a ressurreição. Embora a morte continua, né? Essa morte que a gente passa, provavelmente não ia ter, se não tivesse pecado. E como é que ia ser? Não sei. Não aconteceu. A pior consequência vai ser a morte e eles vão ser expulsos do paraíso. Depois Nosso Senhor vai ressuscitar no paraíso, né? João 19, a mulher está lá no paraíso, no jardim, e vai reconduzir quem acredita, quem pede perdão, para o paraíso. Se não pedir, não entra. Hoje tem duas mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte física todo mundo passa. A morte espiritual só quem for para o inferno. Mas vai, alguns vão. Ele fala aqui de uma consequência, né? Quer dizer, de algumas. A mulher vai dizer que a serpente me enganou e eu comi. Pois é, comeu, pecou. Esse negócio de botar a culpa nos outros, não. Essa é uma das consequências. A mulher bota a culpa na serpente, o homem bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente. É muito fácil ver isso aqui nas paróquias também a gente vê, né? Um bota a culpa do outro. Foi eu não, foi não sei o que, foi aquele, foi... Né? Ninguém assume o pecado, né? Quando peca, não foi, não quis fazer isso não sei o que. Está aqui. Quando começa a falar isso, eu me lembro desse texto. Homem, se pecou, diz pequei, pronto, acabou.
Esse negócio de estar acusando o outro é aqui, olha. É tão fácil a gente ver. Né? Pessoa que não assume o pecado, que caiu, aí bota a culpa nos outros. Também é a maioria que faz isso. A serpente me enganou e eu comi. Então a mulher botou a culpa na serpente. Comeu, pecou e acabou. Aí o Senhor, outra consequência, o Senhor Deus amaldiçoou a serpente. Satanás está amaldiçoado. Ele já está no inferno. E porque ele está no inferno, já quer levar os outros para o inferno. E vai levar alguns. Rastejará sobre o teu ventre, tal. Depois, outra consequência, ele põe inimizade entre a serpente e a mulher. A mulher é Eva e a igreja. Não se pode conciliar o Satanás com a igreja, o pecado com Deus, a maldade com a graça. Então, portanto, quem está em pecado não pode comungar e pronto. Ah, mas não sei o que, não pode, quem é junto, não pode. Acabou. Está aqui o texto, não pode. Tem uma coisa que é antagônico, uma coisa e outra. Depois da inimizade, a inimizade não é só entre a mulher e a serpente, não, é a descendência da mulher, cada um de nós, né? Daqueles que lutam para, quem luta mesmo para estar na graça de Deus, mas quem luta mesmo, sabe o que eu estou dizendo. Mas se aquela luta aqui marromeno, não sabe não. Também a grande maioria é marromeno. Mas se está lutando mesmo para não ter pecado nenhum, nem venial, sabe o que eu estou dizendo. São todos que fazem isso não. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão, depois tem um negócio o homem descobriu que estava nu, não sei o quê. Antes, a malícia que entrou como consequência do pecado, outra consequência. Antes eles viviam desse jeito e não tinha malícia. Hoje tem. E o pior, hoje o povo, a grande maioria mesmo, bota mesmo para chamar atenção. Pecado e grande. Grande pecado. Bem, grande parte da humanidade e muitos católicos vão por aqui. Entram na malícia, né? E hoje está muito fácil, com as internet aí, o celular, está dentro do bolso. E grande parte cai. Depois, no final, Adão chamou a sua mulher Eva. Eva quer dizer a raiz Havá. É a raiz da vida, é a mãe dos viventes. A mãe dos viventes deu à luz os que estão morrendo. Tudinho aqui, nós é filho dessa Eva aqui, por isso que morre. Mas tem outra morte, acabei de dizer, não sei se entra na cabeça, né? É a morte espiritual. Né? Quem morrer em pecado, no céu não entra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.